Saudações a todos. Estamos iniciando agora a nossa quinta aula da disciplina de Segurança da Informação. Eu sou o professor Cláudio e hoje temos o prazer de ter novamente conosco também o professor Lilo. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Olá, pessoal, muito obrigado por mais essa companhia, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Gostaria de dar um alô, como sempre, né, o pessoal, os tutores que estão aí ao longo de todo o estado do Rondônia e Acre. Então nós temos aqui Eldorado Oeste, nós temos Jaru, temos Guajará-Mirim aqui online, nós temos Cerejeiras, muito bom, Porto Velho aqui, olha aqui, Ouro Preto do Oeste, nós temos Presidente Médici aqui online, nós temos aqui Cruzeiro do Sul, olha lá no Acre, nós temos Colorado, nós temos Vilhena, nós temos Cerejeiras aí. Quem não estiver ainda, pede, olha, o tutor pode entrar online aí, que a gente quer conversar com o professor Cláudio, a gente quer conversar com o professor Lilo Yoldi. E aproveite que essa é a nossa última aula de conteúdo. A próxima aula é revisão, né? Então a próxima aula já é a prova. Então se vocês tiverem alguma dúvida, gente, mais um detalhe, a prova vai ter muita coisa relacionada ao livro, você tem que ler o livro texto, é importantíssimo isso aí. Não é só o que nós falamos aqui não, tem muito conteúdo lá do livro que vai ser cobrado também, né, professor? Muito bem colocado, professor. E é importante que a gente consiga fechar essa disciplina aí com chave de ouro, né? Temos aí essa semana para estudar, rever os conceitos. A semana que vem, como o professor lembrou, vai ser a aula de revisão. Então vamos aproveitar para fechar essa disciplina aí com chave de ouro, né? Para dar um gás aí em terminar os nossos estudos aí com sucesso. Parabéns àqueles que já alcançaram, chegaram até aqui. É uma vitória e nós queremos parabenizar você. Mas vamos à aula de hoje. Os objetivos da teleaula de hoje são basicamente três objetivos. Compreender... deixa eu alterar aqui. Compreender os conceitos básicos de auditoria em sistemas computacionais, reconhecer as formas de auditoria em sistemas de informação e distinguir o quê? As etapas de uma auditoria. Então, a nossa disciplina de segurança da informação, nós estamos vendo que os conceitos básicos de segurança da informação. Segurança da informação é realmente objeto de estudo, né? E é um estudo que abrange uma série de coisas. Então nós estamos fazendo o que? Nós estamos seguindo o nosso livro e trazendo até vocês os conceitos básicos que vão proporcionar realmente um conhecimento que vai capacitá-los, né, para ter uma base sobre essa questão da segurança da informação, que é tão ampla e que é tão importante que nós estamos nos deparando com ela cotidianamente. Então, nós vamos falar hoje sobre a auditoria de sistemas. O que é auditoria, né, de sistemas? O que é auditoria? Então vamos lá. Auditoria em sistemas computacionais. Bom, auditoria é um processo que abrange a auditoria, auditar, ele não é restrito apenas à auditoria em sistemas computacionais. A auditoria ela é realizada em diversos tipos de segmento, né? Principalmente nos segmentos governamentais, inclusive a carreira de auditor, né? É uma carreira que é muito valorizada em concurso, é um cargo que recebe um salário bem alto. Ganha bem, né? Ganha bem. Por quê? Dada a importância, né, professor? A importância da auditoria para as empresas, para os sistemas, para as organizações, inclusive para em todos os níveis, não só na parte administrativa, na parte contábil, mas com a parte de sistemas também. A auditoria é o que você vai verificar o que está acontecendo realmente, né? É verdade. Professor, então, como o professor Lilo falou, é a verificação daquilo que está acontecendo de verdade. Mas em relação a quê? Em relação àquilo que se espera que aconteça. Então, vamos lá, o conceito de auditoria. O que é auditoria? A auditoria é um conjunto de atividades cujo objetivo é levantar, estudar e avaliar de forma sistemática, olha aqui a palavrinha chave aqui, os processos de uma empresa, buscando evidências, olha aqui outra palavrinha, acerca das ações realizadas.
Então, a auditoria é um conjunto de atividades. Nós vamos ver que atividades são essas. São atividades que vão... o objetivo delas é levantar, estudar e avaliar de forma sistemática. O que é um sistema? É um conjunto de passos que se segue para alcançar um objetivo. Cada passo, ele alimenta o passo seguinte de forma organizada. Então, a auditoria é exatamente isso. É fazer o levantamento, o estudo sistemático dos processos de uma empresa. Então, dentro de uma empresa existem vários processos, né, que estão interligados. Então, a auditoria, ela vai, de forma sistemática, analisar cada um desses processos para ver se eles estão em conformidade. E se não houver, a auditoria vai levantar o que não está em conformidade e propor soluções também. Então, buscando evidência acerca das ações realizadas. Isso seria auditoria. Mas nós vamos falar hoje, mais especificamente, de auditoria em sistemas computacionais. Quando se fala em auditoria em sistemas computacionais, então a gente falou da figura do auditor, né? E o Tribunal de Contas do Distrito Federal é uma referência nesse assunto. É uma referência tal que ele, inclusive, ele tem uma definição própria do que seja realmente auditoria. Como é que é definida a auditoria segundo o Tribunal de Contas? Como sendo um processo sistemático, a gente já falou sobre sistemático, de obtenção e avaliação objetiva de quê? De evidências sobre ações e eventos econômicos, legais, olha só, econômicos, legais, operacionais, para aquilatação do grau de correspondência entre as afirmações e critérios estabelecidos e a comunicação de resultados a usuários interessados. Então, a auditoria, ela vai buscar estas evidências. Ela vai buscar as evidências sobre as ações e os eventos. Que eventos? Então, dentro de uma empresa, há vários setores, né? Cada um está ligado a um viés. E esse viés pode ser um viés econômico, legal, operacional, né? A empresa, ela passa por todas essas esferas. Ela depende, ela é atingida direta ou indiretamente por esses viés econômicos, legais, operacionais, para aquilatação, quer dizer, fazer uma verificação, uma mensuração do grau de correspondência entre as afirmações, quer dizer, aquilo que está sendo praticado dentro da empresa, e os critérios que estão estabelecidos e a comunicação de resultados a usuários interessados. Então, a auditoria, ela objetiva trazer um resultado. Esse resultado ele é corporizado, ele resulta em um relatório. Esse relatório ele vai ser direcionado para quem interessa, né? Normalmente, via de regra, os interessados são quem? Os chamados stakeholders, né? Que são os donos do negócio, são as pessoas interessadas no negócio. Toda empresa, ela tem pessoas ou empresas também que são diretamente ligadas ao negócio, que investiram dinheiro naquele negócio, e o objetivo de toda empresa é gerar lucro. Mas como esse lucro ele vem a partir de boas práticas. Então, a auditoria, ela visa exatamente verificar se a empresa está seguindo essas boas práticas ou não. Porque há pessoas que estão interessadas na saúde financeira, por exemplo, daquela empresa, que são as pessoas que são os donos do negócio. Então, principalmente para grandes empresas, a questão da auditoria, ela é muito importante, porque ela visa trazer um resultado, uma melhoria de resultado. Muitas vezes a auditoria ela é vista, não é, professor, apenas como o auditor, às vezes ele é uma figura que é mal visto. Por quê? Porque as pessoas pensam, não, ele só vai ficar enxergando defeito aqui na empresa, né? Mas esse é o objetivo, acho que não é enxergar defeito, é enxergar o que não está dando certo, vamos dizer isso, né? É enxergar exatamente o que está acontecendo na empresa, né? Vamos botar um exemplo aqui, pode ter uma política que a gente fala, o que define, a gente fala econômico, né? Um ativo da empresa, uma coisa que vale para a empresa são as informações, a gente já falou isso, né? Então a gente vai
um exemplo aqui, foi averiguado que o storage de uma empresa estava sendo consumido muito. Nosso storage aqui era para aguentar bastante informação e já está quase no limite, né? Storage é onde a gente armazena os arquivos da empresa, né, professor? Sim. Aí foram fazer uma auditoria, na verdade foram ver uma checagem, e na checagem foi definido o seguinte na política, ó, só pode armazenar documentos da empresa, relacionados à empresa. E na auditoria foi verificado que o pessoal está armazenando MP3. Olha só. Os arquivos de vídeo, arquivos de música, lá nos servidores da empresa. Por isso estava ocupando. Quem descobriu isso? Quem foi o chato? Foi o auditor. O auditor que chegou lá, olha, usuário tal, e a auditoria, ele aponta o responsável. É um caso que a gente vai ver aí também. A auditoria não, é o responsável do que está acontecendo, ou os responsáveis do que está acontecendo. Olha, o usuário tal está fazendo isso e a gente tem que fazer, dar uma contrapartida, né? Olha, a política é essa, você esqueceu a política por algum motivo, né? Mas a questão é essa, o que está acontecendo na empresa? A auditoria é justamente isso, é bem interessante essa questão. Bem colocado, professor. Então, assim, o auditor realmente é aquele que, dentro do trabalho de serviço de auditoria, à medida que a auditoria vai transcorrendo e os critérios eles vão sendo verificados, né, para saber qual é o grau de correspondência dos critérios que foram estabelecidos com aquilo que realmente está acontecendo. Então, o auditor, uma das funções dele é realmente levantar essa questão, aferir. Está sendo cumprido, então a gente falou, o professor citou agora a política de segurança da informação. Por quê? Porque a nossa disciplina exatamente culmina, isso faz parte da política de segurança, da segurança da informação. Por quê? Porque todos os processos, os mecanismos, os métodos que nós aprendemos nas aulas passadas, eles vão colaborar para que a empresa ela funcione adequadamente, para que não haja uma interrupção nos negócios, e que a empresa gere os lucros e cumpra a sua função social também. Então a auditoria ela vai trazer uma lupa, né, sobre aqueles processos todos que foram definidos, para saber se aqueles processos estão funcionando, se eles podem ser melhorados, se eles não estão funcionando. Então, no caso da política de segurança, a auditoria vai verificar se a política de segurança está sendo realmente implementada, implantada e cumprida. Então o auditor acaba tendo esse papel de apontar, né, o dedo na ferida. Mas a auditoria não é apenas isso. A auditoria também tem a prerrogativa de propor melhorias e soluções. Exatamente. Né? Inclusive eu sou até testemunha de uma auditoria, uma empresa ganhou uma auditoria uma certa vez, ganhou um prêmio, ganhou uma auditoria. Então o auditor foi lá e ele começou a apontar uma série de problemas. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E apresentou para a gestão. Aí a gestão era uma empresa familiar. A gestão simplesmente falou assim, olha, pega o seu relatório e joga fora. Jogou fora. Né? Isso é auditoria. Jogou fora, então, quer dizer, é um critério da empresa. Mas a auditoria serve para isso. Ela serve para apontar possíveis soluções para problemas que às vezes o próprio gestor ele não sabe que estão acontecendo. A questão é que a própria auditoria ele é um processo da empresa. Né? A própria auditoria faz parte, né? Quando a gente fala... é um processo da empresa que pode também, a própria auditoria pode conter falhas. A auditoria, a questão é que a empresa deve ser capaz, a organização deve ser capaz de analisar, né, e verificar o que está acontecendo com ela, com seus ativos, com o seu negócio. Se ela não for capaz disso, se ela não definiu esse tipo de processo, as ferramentas necessárias para fazer essa verificação, indicadores, etc., então está acontecendo alguma coisa errada. Então tá meio essa empresa familiar aí que o senhor acabou de dizer, então estão contando com a sorte, né? Está dando certo por enquanto, mas se não der certo, aonde foi que aconteceu? O que aconteceu, né? É verdade. É interessante que o professor falou sobre a auditoria. A auditoria ela pode ser interna ou externa. Então há empresas, né, que possuem setores e mecanismos de auditoria interna, e há empresas também que contratam auditorias externas. Vamos falar um pouco sobre isso à frente, porque vai conflitar com umas questões aí que nós vamos ver logo em seguida. Bom, padrões e normas. Então, auditoria, apesar de ser uma coisa até antiga, um processo antigo, os padrões e normas, os padrões de auditoria de sistemas não estão formalmente definidos por nenhuma norma.
né? Não existe uma norma para dizer o seguinte: a auditoria vai cumprir esse papel, ela vai ter que ter esses e esses itens. O que se tem, na verdade, se tem alguns órgãos, como o ISACA, por exemplo, que é um instituto que ele se dedica exatamente a essa questão de auditorias em sistemas de informação, e o Comitê de Padrões da Associação de Controle e Auditoria de Tecnologia da Informação, que vão definir normas e práticas para a adequação do serviço. Então, baseado em como auditorias são feitas, que não são específicas para sistemas computacionais, foram extraídos ali alguns padrões e normas que, na verdade, não são padrões e normas, mas algumas boas práticas de auditoria, adequando a questão de auditorias em sistemas computacionais, né? Assim, a informática é uma profissão que não está ainda regulamentada, né? É uma briga aí longa aí que se falta uma auditoria na nossa Verdade. Falta uma auditoria na nossa profissão, né? Vamos dizer. O que é que está certo, o que é que está errado aqui na nossa profissão. É verdade. Bom, apesar de não haver, então, esses padrões e normas definidos, há sugestões e padrões que são utilizados baseados em auditorias que não são feitas especificamente para a área de sistemas computacionais. Então, existe sim certos pontos que são levantados e que devem ser observados, né, como sugestão em questão de auditoria, né? Esses pontos nós vamos ver a seguir. Quais são eles? Bom, auditoria em sistemas computacionais. Responsabilidade, autoridade e prestação de contas. São pressupostos básicos para a realização da atividade de auditoria. São referendados por meio de uma carta proposta ou aderência ao escopo. Então, uma empresa, para auditar, ela precisa cumprir esses itens, né? Ela precisa ter responsabilidade, quer dizer, é preciso que seja uma empresa, se for de auditoria externa, se for auditoria interna, da mesma forma. É preciso que as pessoas envolvidas na auditoria, elas sejam responsáveis pela auditoria. A auditoria é uma coisa muito séria, ela pode e deve apontar falhas que podem ser sistêmicas dentro da empresa. Então, às vezes, a auditoria ela atua de forma incisiva, inclusive mudando processos, porque à medida que ela vai demonstrando através de fatos, né, que aquele processo está errado. Então é preciso o quê? Que haja responsabilidade. Uma empresa de auditoria, quando ela é contratada, grandes empresas quando contratam serviço de auditoria, eles pagam realmente somas vultuosas, né? Porque é um serviço muito caro. Porque as empresas de auditoria, elas podem inclusive... Tem empresas que estão à beira, por exemplo, da falência. Petrobras. Né? Petrobras agora contratou uma consultoria externa para saber o que aconteceu. Desde aquela compra daquela refinaria lá, Pasadena, né? Pasadena, né? Pasadena, verdade. Sei lá, o inglês aí, nosso inglês está top. Mas, com certeza, a compra passou por uma auditoria interna. Um controle interno. Passou. Se passou pelo interno, quer dizer, tem alguma coisa falha lá dentro da Petrobras. Eu estou dando nome aqui, mas isso é porque está na mídia, não tem problema nenhum. Eles tiveram que contratar uma auditoria externa. Mas quem pediu a contratação da auditoria externa? Foram os acionistas da Petrobras. Olha, eu quero saber o que está acontecendo com essa empresa, que eu sou o dono também, né? E foi aí que surgiu, tanto até eles tiveram que refazer a contabilidade, colocando perdas aí de bilhões de dólares no ano passado, não sei quanto mais vai ser nesse ano, mas é isso, né? A auditoria é saber o que está acontecendo. E quando contrataram uma auditoria externa, é o que está acontecendo com a nossa empresa, né? É verdade. Esse exemplo do professor foi muito interessante, então vamos ter que guardar esse exemplo, que daqui a pouco ele vai aparecer novamente aqui na nossa disciplina. É muito importante isso, né? Então a auditoria ela é referendada através de uma carta proposta ou aderência ao escopo. A empresa que vai fazer a auditoria ela precisa definir o que vai ser auditado, ela precisa ter um plano, ela precisa saber o escopo. O que é escopo, né? Né, professor? O senhor lembrou de escopo? Eu lembro que uma vez a gente estava conversando, né?
O que é escopo? Delimitação de um problema. Escopo é você delimitar. Começa aqui e termina aqui. É basicamente o que vale dentro desse... O que está dentro dessa área, o que está fora dessa área. O que está dentro do escopo, o que não está... E o que está fora do escopo. A gente vai analisar um problema e qual o escopo do problema. Tem alguns itens, algumas variáveis que estão fora, né, desse escopo. Então, ó, não vamos analisar isso agora porque está fora do nosso escopo. Né? Muito bem. O professor é interessante porque usa isso também, essa palavra é muito usada também em programação, desenvolvimento de sistemas, o escopo do projeto. O que o projeto vai abranger, até onde ele vai, onde ele começa, onde ele termina. Então a auditoria também, ela vai trabalhar com a questão do escopo, né? Ela vai focar, ela vai agir de forma abrangente, mas ela precisa definir um escopo. Não se pode sair auditando a esmo, né? Eu vou ficar procurando aqui para ver se eu acho um problema, né? Isso não existe. A auditoria ela precisa, então isso é formalizado através de normalmente quando as auditorias são feitas, são contratadas, elas vão trabalhar com essa questão da carta proposta, onde se define o escopo, exatamente, e onde vai ser aderido o escopo, quer dizer, a alta gestão ela vai verificar aquela proposta de auditoria, vai também colocar as suas demandas e vai ser então formalizado através de um documento, e esse documento vai ser aderência ao escopo, ou seja, estão de acordo, né? A auditoria ela já sabe o que ela precisa inicialmente buscar, qual é o perímetro da auditoria, o que ela não precisa se preocupar tanto, né? Que é o interesse da gestão. Então, isso aqui seria a aderência do escopo. Independência profissional. Aí a gente cai naquele exemplo que a gente acabou de falar, que o professor falou da Petrobras, a gente pode inserir esse exemplo aí. O auditor de tecnologia da informação deve ser independente, seja em atitude ou aparência. Então vamos guardar essa palavra independência, né? No caso da Petrobras, né, que o professor citou, realmente é o saber. Nós todos estamos sabendo da situação da Petrobras, inclusive as ações da Petrobras parece que deram uma subida, né? Boa. Está melhorando, está melhorando. Tá melhorando. Professor, eu acho que foi ele que me falou isso. E realmente o que acontece? A auditoria, ela precisa de independência profissional. Ela não pode estar vinculada à empresa de alguma forma que possa atrapalhar o seu processo de auditoria, né? Um detalhe também, gente, a auditoria deixa os processos mais transparentes. A partir do momento que você faz auditoria, você olha aqui o que está acontecendo, você na verdade está deixando transparente, dando mais confiabilidade às informações e ao negócio da sua empresa. A auditoria não é apenas para descobrir também o que está certo e errado, não, é dar transparência, né? Eu vou investir numa empresa que é transparente, que está sendo auditada externamente, quer dizer, não é apenas aquela empresa fechada, o que está acontecendo? Não sei, está lá. Né? Então, a auditoria não só nos processos, como também nas informações. Importantíssimo isso aí. Professor, muito bem colocado, né, essa questão da auditoria, de deixar transparente. Inclusive, aí, mais uma vez, a gente verifica o quê? A nossa interdependência com tudo aquilo que a gente já falou. A auditoria, normalmente, ela gera um relatório, e esse relatório ele vai trazer informações que são de alta gestão. Eles vão trazer, por exemplo, as fraquezas. Onde é que estão as fraquezas da empresa? Essa informação, ela precisa ser protegida, é a segurança da informação. Então, está todos aqueles processos que nós vimos anteriormente de como proteger as informações, né? Então, ela precisa ser independente, né? É uma característica da auditoria. Se ela não for independente, é uma auditoria que já nasce viciada, ela não vai trazer as respostas e os resultados esperados. Seja a auditoria interna ou externa, né? Ética profissional. A função de um auditor de TI adere ao Código de Ética Profissional da Associação de Controle e Auditoria de Tecnologia de Informação. O zelo profissional, olha só que interessante, o zelo profissional e a observação dos padrões sugeridos devem ser exercidos em todos os aspectos do trabalho de auditoria. Então a gente viu responsabilidade, independência, ética profissional, né? O auditor ele precisa ter ética profissional. Por quê?
E vamos supor que ele vai auditar uma empresa, aquela pessoa ali, ele vai achar um problema, vamos supor que o problema seja localizado exatamente naquele setor, naquele lugar, naquela pessoa que é líder ali, que é aquela pessoa que está adiante movendo aquele processo, aquele gestor, e aquele gestor é amigo do auditor. Então o que acontece? Será que eu coloco isso no relatório? Ou será que eu não coloco isso no relatório? Né? Isso é uma questão de ética profissional. Enquanto nós atuamos como profissionais, em qualquer área, principalmente na nossa área de informática, que a gente lida com informações sensíveis o tempo todo, a TI é o lugar que mais tem informação de todo mundo, né? Tudo passa pela TI. Então a ética profissional na nossa área é realmente muito importante, porque vai preservar a nossa imagem como profissionais e vai também dar credibilidade ao resultado que nós estivemos gerando. Né? Então é a questão da ética profissional. Tem uma questão também, professor, até é bom a gente ressaltar, né? O auditor, gente, ele tem uma responsabilidade civil e criminal sobre o relatório. Muito bem, professor. Se eu for contratar uma auditoria contábil para minha empresa e as informações que lá listadas forem mascaradas, forem falsificadas, forem inventadas, não é a empresa que vai ser penalizada, vai ser penalizado o contador. Uma auditoria, isso aí eu estou dando exemplo do contador, mas uma auditoria na área de segurança de sistemas, se ele colocar não está tudo ok, não tem falha, as informações estão seguras, o projeto está sendo bem aplicado, as políticas de segurança estão sendo bem aplicadas, e acontecer algum problema, o profissional, o auditor que lançou esse relatório, que fez a auditoria, ele pode ser responsabilizado pela empresa, inclusive financeiramente. Olha, eu perdi milhões de dólares porque uma informação acabou sendo vazada, uma informação foi alterada e meu relatório de auditoria falou que estava tudo ok. Né? O exemplo lá da ponte, né? A ponte que caiu lá do Rio de Janeiro, lá, a ciclovia que caiu, tem a responsabilidade da prefeitura, a responsabilidade da empresa, mas tem a responsabilidade do cara que assinou o projeto. Ele falou, está tudo ok. Né? Não é só a prefeitura, então vai sendo... a função do auditor, seja em qual for a área, qual auditoria que você estiver prestando, é muito importante, é a responsabilidade muito grande, por isso são bons salários. Os salários não são lá um auditor fiscal, um auditor tributário, um auditor de segurança, eles são salários altíssimos, inclusive na área de TI, quem trabalha com segurança e informação tem um salário diferenciado sim, professor, né? Até mais que um programador, para falar a verdade. Chief Security Officer, né, que é o CSO, que chama. São as pessoas que estão responsáveis pela segurança, que fazem aplicar segurança, fazem os relatórios de segurança, de auditoria, têm salários altíssimos, dado a responsabilidade que eles têm perante a empresa, perante os sócios da empresa, perante tudo que está relacionado à empresa e à organização. Muito bem colocado, professor. Obrigado. O professor lembrou aí a questão que, inclusive, o ressarcimento, às vezes, ele ocorre mesmo, principalmente em empresa, porque, normalmente, as editorias, principalmente quando são auditorias externas, elas envolvem valores bem altos, né? E podem, realmente, como o professor disse, trazer implicações até criminais, penais, de toda a ordem. E a gente prefere não pensar nisso. É melhor executar o serviço de forma ética, profissional, né? Porque a auditoria, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os processos da empresa, processos esses que às vezes nem o próprio gestor ele conhece a profundidade de cada um daqueles processos, porque o gestor ele não lida o dia a dia com cada um dos processos. Então, vai pegar aqueles processos, vai trazer à tona, vai mostrar, né? E aí às vezes aparece o erro, às vezes aparece o vício, né? Tem até anedotas sobre questões assim. Um funcionário ele foi para pegar um serviço novo, ele entrou numa empresa e ele perguntou, mas o que eu preciso fazer? Não, você precisa fazer isso, você precisa bater com o martelinho aqui e todo dia. Aí ele pergunta, mas para que eu bato com o martelo aqui? Não, quando eu entrei eu já bati o martelo, você também vai bater o martelo. No final eu vou descobrir que não precisava bater o martelo. É uma história longa aí,
mas vale a pena, ele representa isso, que os processos às vezes eles são repetitivos e muitas vezes são processos que não servem para nada. A auditoria vem exatamente mostrar, levantar, apontar e é claro, a ética profissional também ela vai falar de que quando você apresenta um relatório você não vai humilhar uma pessoa, você vai trazer o processo que está errado e propor melhorias. Esse é o principal objetivo da auditoria, propor melhorias. Então, outro critério que é utilizado é o critério da competência. Então, para que o auditor de TI precisa possuir habilidades e conhecimentos específicos para executar esse tipo de trabalho. Então, vamos fazer uma auditoria nessa empresa. Quem que vai fazer essa auditoria? Você vai pegar uma pessoa que não entende nada. Nós estamos falando de auditoria de TI, né? Uma pessoa que não compreende nada de tecnologia da informação, que não está habituada com isso para fazer uma auditoria, porque ele sabe escrever um relatório? Óbvio que não. É claro que também a auditoria, ela acaba passando por um processo de interdisciplinaridade, né? Porque às vezes envolve aspectos contábeis, fiscais, que o auditor de TI ele não tem esses conhecimentos. Então acaba havendo uma junção de forças aí, mas o auditor de TI ele precisa conhecer do seu métier, vamos dizer assim. Inclusive, há auditorias que requerem, por exemplo, pessoas que são conhecedoras profundas de banco de dados, por exemplo, né? Ou conhecedoras profundas de redes, de infraestrutura. Então, todo esse conhecimento ele é agregado. O importante é que todo o processo que foi investigado, ele precisa ser investigado por alguém que realmente compreenda a fundo aquilo. E a compreensão realmente ela precisa ser profunda, porque a auditoria, ela vai trabalhar com as minúcias, com aquilo que normalmente ele não é visto, o auditor vai lá e consegue enxergar. Né? Então é importante a competência profissional. Sem isso você não conseguirá realmente fazer uma boa auditoria. Planejamento, né? Assim como as demais tarefas, os demais processos que a gente viu, vamos lembrar lá dos planos de contingência, planos de desastres, né? Que são planos que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Todos eles requeriram o quê? Planejamento. Aqui a gente falou do plano A, do plano B, né? Então, aqui também, na questão da auditoria, nós vamos trabalhar com planejamento. O planejamento é uma tarefa indispensável para direcionamento dos objetivos da auditoria, né? Então, aquilo que a gente falou do escopo lá atrás. O escopo eles tem a ver com esse planejamento, que vai realmente dar um norte. A auditor não vai sair procurando erros a esmo, ele tem uma direção. Tem o foco. Ele tem um foco, né? Tem o foco. Ele tem o escopo. O gestor vai chamar o auditor e falar, olha, está acontecendo o seguinte, está havendo muitas perdas aqui na minha empresa em determinado setor, na linha de produção, etc., que é toda informatizada. Eu queria descobrir o que é isso. O auditor ele vai focar naquilo. Pode ser até que no percurso ele também vai se esbarrar lá com outros processos que ele já identificou que são processos equivocados que podem estar causando aquele problema. O auditor ele vai reportar isso. Mas o foco naquele momento é realmente resolver aquele problema, né? Uma questão que é bom a gente também falar o objetivo da auditoria, né? Tem auditoria que é para resolver um problema que já aconteceu, né? O pós. E tem auditoria que é apenas preventivo, né? Então, vamos fazer auditoria uma certa constância, a cada 6 meses, a cada ano, para saber como é que estão os processos. Ou então aconteceu um problema pontual, agora vamos fazer uma auditoria para saber o porquê aconteceu, por que não foi verificado lá no plano de desastre, no plano de contingência, no plano né? Por que não foi aparelho? O que aconteceu? Às vezes a gente não tem uma resposta rápida do que aconteceu efetivamente. Vamos fazer auditoria. Nós temos 2 tipos de foco. O preventivo, quer dizer, o que a gente faz, a empresa faz normalmente, né? E o para achar o que aconteceu. Não o pós, vamos dizer, né, professor? Muito bem colocado, mas importante que tanto preventivamente quanto após o acontecido, né, sempre a auditoria ela se baseia em parâmetros, em foco e em escopo, né? Então eu quero ver aqui como é que está a minha questão da rede preventivamente, né? Então, mas mesmo assim você tem um escopo naquilo que você vai fazer. Muito bem. E é isso aí, exatamente o que o professor falou, que nós vamos ver aqui em seguida, que são as atividades de follow-up, né?
que significa segmento, né, seguir, que é isso exatamente que a gente acabou de falar, que o professor deu exemplo. O auditor de TI, então quando se fala de follow-up, ele deve solicitar e avaliar as informações significativas sobre conclusões, pontos e recomendações anteriores, importantes para mostrar se as ações adequadas foram implementadas em tempo hábil. Olha só, então isso é que é atividades que representam, né, as atividades de follow-up. Então, quando uma auditoria, ela vai gerar documentos, ela vai gerar relatórios, ela vai gerar propostas de solução. Essas propostas e relatórios, eles vão ser formalizados, eles vão estar balizados em critérios técnicos, critérios que foram levantados. Então ela vai trazer, na verdade, um retrato da empresa naquele momento. Ela vai trazer os pontos que ela precisa melhorar. Então é todo um trabalho que vai demandar muito esforço de auditoria. Esse trabalho não pode ser perdido, mesmo que periodicamente, futuramente, até uma outra auditoria ela seja contratada, que também não seria uma prática, que é uma prática que acontece em empresas de auditoria diferente, né? Porque traz uma outra visão, muitas vezes, mas aquele trabalho de auditoria que foi feito, que foi embasado tecnicamente, que foram dentro do escopo, que trouxe aqueles relatórios. Então esse trabalho não pode ser perdido, o que se chama atividade de follow-up. É a forma com que aquilo tudo é guardado, documentado e serve como referência tanto para saber se as propostas foram implementadas em tempo hábil, né? Quer dizer, igual eu falei, eu dei esse exemplo da auditoria que ela ganharam a auditoria ficou lá, eu inclusive fui entrevistado, vários colegas foram entrevistados e entrevistaram quase todos da empresa, né? E no final a gente ficou sabendo que gerou um relatório. Esse relatório, ele trouxe propostas de melhoria, né? Mas e aí? O que aconteceu? Isso aí foi todo um trabalho que foi demandado, né? Esse trabalho, ele precisa ser preservado. Ele vai servir de base para que seja verificado se as propostas foram atendidas, foram implementadas, e também servir de base para futuras auditorias que vão se basear naquilo tudo que já foi feito. Então é o passo seguinte, partindo daquilo que já é uma base de conhecimento que a auditoria gerou. Bom, então no final de tudo isso, do processo de auditoria, existe o que? A emissão do relatório, que é onde as informações elas vão ser formalizadas, que vai servir de base para o que é a questão do follow-up. Na conclusão dos trabalhos de auditoria, deve haver, lembrando, gente, não existe uma norma para a nossa área de tecnologia de informação, mas as auditorias elas são feitas dessa forma, aproveitando o conhecimento, o know-how, né, vamos dizer assim, de auditorias que são feitas aí em todos os segmentos da sociedade, nas empresas. Então, ela vai gerar um relatório. O que vai constar nesse relatório? Os objetivos, né, que a gente falou, o escopo, objetivos, o que se pretende alcançar com aquela auditoria, aonde se pretende chegar, que indicadores ela vai gerar, o que ela vai trazer o que está acontecendo de errado, por exemplo. O gestor ele vai falar, olha, eu preciso saber o que está acontecendo na minha empresa, o objetivo é esse, estou perdendo dinheiro aqui, acho que posso ganhar ali, mas eu não consigo enxergar porque eu não tenho essa visão ainda, né? Tenho uma visão sistêmica, mas não tenho uma visão, então eu estou falando de auditoria em gestão de tecnologia da informação, como que eu posso melhorar os processos de tecnologia da informação da empresa para suprir, para ganhar mais eficiência nesse ou naquele processo. Então são objetivos, eles precisam ser claros. O escopo, a gente já falou bastante sobre escopo, né? A natureza da auditoria, né? Que também tem relação com o escopo e com os objetivos. A extensão do trabalho realizado, isso nós estamos falando na apresentação do resultado do trabalho, né? À medida em que ele for transcorrendo, o escopo foi definido, mas qual a extensão, aonde ele chegou, isso é detalhado no relatório. Então vai se detalhar todos os processos que foram analisados, que foram buscados naquela auditoria, qual o resultado daquilo, em cada setor, em cada processo, isso aqui vai ser detalhado e a extensão do trabalho realizado. E o período de fiscalização?
a gente sabe que a auditoria, ela, como o professor falou, ela tem também uma espécie de prazo de validade, apesar de ter o follow-up, que vai gerar uma base de conhecimento, essa base de conhecimento vai ser aproveitada futuramente para referência e para ver se está sendo seguido, para aferir se está sendo seguido ou não, mas também a auditoria ela é feita frequentemente. Por quê? Os sistemas são dinâmicos, né? As empresas são sistemas dinâmicos que mudam o tempo todo, as tecnologias mudam o tempo todo e os processos mudam também o tempo todo. Então, é preciso que haja períodos de fiscalização. Daqui a um tempo, uma nova auditoria precisará ser feita e ela vai, então, estar prevista aqui esse período de fiscalização. Nós editamos de tanto a tanto, do mês tal ao mês tal do ano tal. É basicamente isso. Dentro das atividades de follow-up que a gente falou, segundo o Código de Ética do ISACA, né, que é esse instituto, que é exatamente o instituto de auditoria de sistemas de informação, são especializados nisso, e não há normas, mas eles colocam aí alguns padrões de boas práticas que são seguidas. Então, segundo esse Código de Ética, as funções devem ser exercidas com objetividade, diligência profissional e zelo. Então, é preciso ser objetivo, a gente sabe. Tem que seguir o foco ali. Uma vez que o escopo foi definido, vai se ter uma reunião com a equipe, cada um vai ter as suas tarefas, e então vai ser seguido com objetividade. Às vezes é como navegar na internet, né? Você está dentro de uma empresa ali, aí uma coisa puxa para outra, que puxa para outra, que puxa para outra, daqui a pouco o foco já está totalmente perdido. Não. E zelo, por quê? Porque a auditoria é um processo que certamente vai demandar muito esforço, né? Por isso que a gente falou que precisa ser alguém competente na sua área, mas que vai demandar um esforço de observar os processos minuciosamente. Se fosse para fazer de qualquer jeito, né, não precisaria de contratar uma auditoria. Procurar manter o quê? A confidencialidade e a privacidade das informações obtidas durante o processo de auditoria. A gente falou, então está ligado à questão da segurança da informação, né? Um auditor ele pode inclusive, como o professor falou, né, ele pode ser responsabilizado criminalmente até por se ele usar essas informações de forma indevida. Nós sabemos que há empresas que uma simples informação ela pode trazer um lucro ou prejuízo muito grande. Inclusive uma pessoa que detenha uma certa informação privilegiada, ela por si só pode também lucrar muito com isso, dependendo do grau dessa informação. Então, tudo vai colaborando, né? O perfil do auditor tem que ser uma pessoa ética, responsável, zelosa, e a questão da tecnologia de informação que vai trazer toda aquela questão da segurança da informação que nós já havíamos falado. Manter a confidencialidade. Lembram que no tripé da segurança da informação nós temos lá confiabilidade, integridade e disponibilidade, né? Então a integridade está aqui. Preservar as informações da auditoria. Servir aos interesses das organizações de forma legal e honesta. Seria desnecessário dizer isso, né? Mas a verdade é que quando se trata de números muito grandes, de valores realmente enormes, né, que giram em torno dessas auditorias, muitas das vezes acontece, né, como o professor falou. Vamos lembrar do caso dessa grande empresa, né, que nós falamos, né? Milhões de dólares, milhões de reais, milhões que você quiser, uma informação às vezes equivocada. Uma informação que não condiz. Vamos autorizar, pois vamos supor uma grande empresa. E essa grande empresa, ela tem uma empresa qualquer, ela tem uma centena de acionistas. E esses acionistas, a diretoria da empresa contrata uma auditoria, essa auditoria vai dizer, olha, pode comprar. E aí vai falar para todos os, a auditoria falou que pode comprar. E não podia comprar. Então, é que a gente falou, isso chega a gerar problemas legais, né? Problemas legais. Apresentar relatório final. Então, o resultado da auditoria se traduz em forma de um relatório, que a gente viu algumas das características desse relatório
no slide passado. Bom, vamos falar também sobre as formas de auditoria. Quais são as formas de auditoria? Tradicionalmente, os documentos fontes, né? O que são documentos fontes? São documentos que geram as transações financeiras, contábeis e econômicas. Constituem provas reais para os testes de confiabilidade dos registros, ficando à disposição para os gestores da organização tomarem suas decisões e também aos auditores. Contudo, a partir da evolução tecnológica, os ambientes corporativos ficaram mais complexos para serem geridos. Antigamente, né, isso não faz muito tempo, a auditoria ela se baseava basicamente em papéis. Né, papéis que transitavam dentro da empresa, notas fiscais, duplicatas, promissórias, e uma série de papéis que tinham a ver com a questão da empresa, do movimento da empresa, movimento fiscal, movimento de vendas. Então os auditores eles tinham que se basear, esses eram os chamados documentos fontes da auditoria. Mas nós estamos vivendo um salto tecnológico muito grande, sobretudo aí se a gente colocar aí uns 50, né, 60 anos atrás, né, professor? Mais ou menos isso. Eu lembro que eu já trabalhei com aquele disquetão de 3,5, de 5 e 1/6. 5 quartos. 5 quartos. 5 quartos. 5 quartos. Então, 3,5, 5 quartos. Você vê, num período aí de 40, 30 anos, o tanto que mudou, e isso se reflete na questão da auditoria de tecnologia da informação. Os documentos não são mais apenas as auditorias, papéis. gente, as auditorias na área de TI geralmente estão relacionadas a banco de dados, a acesso, a rede, né? A ações do usuário em cima do sistema, ações do usuário em cima da rede, ações do usuário em cima do computador. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que uma empresa grande, uma empresa bem estruturada na área de TI, ela tem total controle e acesso às informações que você gera, né, e as informações que você tem acesso. Né? Uma empresa com um mínimo de TI, vamos dizer, ela sabe os sites que você visita, ela sabe o quanto você fez de download, ela sabe quanto de vídeo você assistiu no YouTube, ela sabe quais foram os recursos da internet que você baixou, ela vai saber quais foram os recursos da rede que você acessou, baixou e alterou. Então, perceba que as informações que a gente tem, que a gente gera e a gente acessa dentro da empresa, ela tem controle de acesso, ela pode fazer uma auditoria bem minuciosa. Eu mesmo, professor, já participei de auditoria, já fui contratado algumas vezes, não é bem minha área, né, mas muito tempo atrás, faz uns 8 anos atrás, por aí, fui contratado por uma grande empresa aqui justamente fazer auditoria na rede, o que estava acontecendo na rede da empresa, né? O que a empresa verificou? Que tinha baixa produtividade, eles implantaram um sistema de comunicação, acho que eu contei isso já, né? Um comunicador, na época era o Messenger. Há quanto tempo existe o Messenger? Faz tempo, hein? Era o Messenger, eles usaram o Messenger para a comunicação interna da empresa. E o dono da empresa, né, ele achou, olha, eu acho que o Messenger, o pessoal não está falando só de trabalho, está falando de outras coisas. Como era uma empresa bem estruturada na área de TI, a gente fez a auditoria, fiz um relatório. No final a gente fez, olha, o seu usuário está fazendo isso, aquilo. Aí, quer que eu aborde quem são os usuários que estão fazendo isso, aquilo na empresa? Então, foi A, B e C. E no final eu assinei. Se eu estivesse mentindo, né, eu poderia ser aquele usuário, olha, aquela pessoa, segundo a auditoria do profissional Lilo Yode, fulano de tal da empresa tal acessou e ficou transferindo fotos durante a empresa. Quem afirmou isso? Eu, né? E eu, para me salvaguardar, eu mostrei lá quais foram os métodos que eu utilizei para fazer a auditoria. Eu tive que deixar bem claro. Não é apenas disso, olha, fulano de tal está acessando, não. Defini os métodos e, além disso, eu armazenei as informações que foram geradas, porque se futuramente aí tem a parte de justiça, vamos dizer que aquele profissional fosse demitido, e ele entrar na justiça e ir lá com o DVD, olha aqui as informações que foram passadas, né? Tá aqui. Então, para me salvaguardar, porque eu fui contratado, eu fui auditor e eu poderia ser criminalizado. Vai que aquele funcionário, olha, esse cara foi responsável pela minha demissão, né? Lógico que não aconteceu isso, mas geralmente é isso que acontece dentro de uma empresa, dentro de uma auditoria na área de TI. Tá, professor? Muito bem, professor. Obrigado. Vocês percebam que
aí na fala do professor tem tudo aquilo que a gente falou, né? O foco, né? O objetivo, o gestor contratou o professor para descobrir, fazer uma auditoria e o escopo estava bem definido, né? Depois, nós vamos ter agora o intervalo, que convidamos vocês a discutirem entre si e no final, quando retornarmos, queremos ouvir as respostas e discutir com vocês. Né, professor? Até mais, hein? Até mais. Então, estamos de volta. E aí, responderam as perguntas? Vamos discutir, professor? Teve bastante participação aqui, vamos ver quem que participou mais, né, professor? Quais são as perguntas mesmo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, a gente pediu que se fossem formados grupos, né, de 3 componentes, enfim, para que se possa discutir. E a questão, vamos ler as questões e vamos ver, pedir o professor Liliode para nos ajudar ali, para ver o que foi respondido por vocês. Questão 1. Em suas palavras, o que significa auditoria em sistemas de informação? Facinho. Isso é facinho, né? Facinho. Questão 2. Qual a importância de se estabelecer controles de segurança nos processos de negócio de uma empresa? Identifique quais são as etapas de uma auditoria. Vamos lá. E aí, vamos lá, gente. Vamos lá para a participação, né? O que a gente tem aí agora é justamente questões bem simples, mas vamos lá. Né? Simples, mas que geram muita discussão, né, professor? Verdade. Vamos lá. Primeira participação, cerejeiras. Parabéns, cerejeiras aí, olha aí. A questão 1, a aluna Daniela fala que a auditoria em sistema de informação é a maneira utilizada para apontar o uso incorreto nas máquinas de uma determinada empresa, apontando assim o que o usuário está fazendo no sistema e se está utilizando de forma inadequada. É utilizada para fiscalizar e apontar possíveis soluções para a correção do sistema da empresa. Né? Perfeito. Parabéns, ótimo. Parabéns. Abordou as duas questões, tanto apontar os defeitos como também apontar soluções. Muito bem. Boa. Parabéns. Espigão do Oeste, né? A aluna Losângela, a Losângela participou bastante na última aula, né? Parecida, Valdinei, Jonathan e Romário. Poxa, o pessoal participou em peso aí. Bacana, parabéns. Em Espigão do Oeste. Salve aí para todo mundo. A questão 1 é um conjunto de exame analítico e parcial que acompanha um procedimento como balanço, cujo objetivo é levantar e avaliar de forma sistemática os processos de uma empresa, buscando ações para a correção de algum problema que houver. Né? A questão 3, planejamento, escolha da equipe, programação da equipe, execução, supervisão e revisão dos papéis de trabalho. Fizeram o dever de casa, que isso aí na verdade são etapas que a gente comentar aqui durante a aula e também estão no livro texto, né? Muito boa essa dica aí, porque como o professor começou a nossa aula, ele deu essa dica de que o livro texto vai ser muito importante também para a realização da prova que será na próxima semana. Então, reforçando aí, vamos dar uma olhada no livro, né, professor? Mais uma questão também, só a dica, né? Geralmente, né, a gente tenta sempre fazer, disponibilizar o material bem antes da aula, né? Verdade. Então poxa, vai ter aula de segurança, vai ter aula de multimídia, vai ter aula de programação. Para não chegar voando, o que vou ter hoje? Não, já se antecipa, né? Eu vou fazer bonito lá na aula, eu quero aprender, eu quero interagir com o professor, porque quando você não acaba não conhecendo muito do assunto, você fica apenas ouvindo, né? Quando você já conhece o assunto, você vai lá, tira dúvidas, interage e acaba ganhando, adquirindo mais conhecimento do que apenas aquele estou ouvindo, né? Estou tendo aula. Mas vamos lá. Guajará-Mirim, boa. Não falou quem foi, mas um abraço a todo mundo de Guajará aí. A questão 1, significa uma sequência de atividades que tem como objetivo o gerenciamento de risco operacional
envolvido e analisar a adequação às novas tecnologias de sistema de informação. Na auditoria, procura-se identificar problemas possíveis de segurança, procurando garantir a integridade dos dados manipulados pelo computador e atendendo assim os requisitos especificados em lei. Foi até mais longe, lei aí, né? Foi. Lei ou documentos internos da empresa. A gente pode colocar isso aí, né? Polo Plácido de Castro, não falei no início, eles entraram depois ao Plácido de Castro. Um abraço aí para vocês do Acre aí, muito bom vocês estarem aqui com a gente. Espero que estejam gostando da nossa aula, espero que você esteja aproveitando essa aula aí, né? Qualquer dúvida, é uma honra tê-los aqui com a gente. Questão 1, né? É um conjunto de atividades cujo objetivo é fazer um levantamento, estudar e avaliar de forma sistemática os processos de uma empresa, buscando evidências acerca das ações realizadas. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Ele leu bastante aí o nosso livro-texto. Perfeito, isso mesmo, tá? Presidente Médici, a questão 1 é uma atividade, exame e avaliação de procedimentos, processos, sistemas, registros, documentos. Ela foi além, né? Inclusive, lá, a primeira resposta que foi Cerejeiras falou apenas em máquinas, não é só máquinas, é tudo, né? É procedimentos, processos, registros, documentos, tudo que esteja relacionado à tecnologia de informação, tá? A auditoria não é só na máquina, é em tudo, né? Do processo aos documentos gerados pela tecnologia de informação, aos procedimentos, aos softwares, às máquinas, às redes, à informação. Então a gente pode fazer auditoria em tudo, tá, gente? Tudo que envolve os sistemas de informação, a TI de informação, né? A TI, no caso. Presidente Médici, então, avaliação de procedimentos, processos, sistemas, registros e documentos com o objetivo de aferir o cumprimento de planos, metas, objetivos e políticas da empresa. Interessante essa questão das políticas da empresa. E também pode propor melhorias e soluções no andamento do seu sistema. Muito bom mesmo, presidente Médici. Né? Outro, Polo Plácido de Castro, agora já respondeu logo depois da questão 2 aí. Bom, é importante, na questão 2, né? É importante, pois traz um melhor desempenho e satisfação no trabalho, porque evita a perda de dados e interrupção dos serviços, garantindo que as informações não sejam alteradas, garantindo a sobrevivência da empresa. Né? Com qual é a importância de estabelecer controle de segurança nos processos? Todo o controle, como é que você vai mensurar se você não tiver o controle, se você não tiver bem definido, né? Perfeito isso aí. Presidente Médici, a questão 3, ele fala em planejamento, escolha da equipe, programação da equipe, execução, supervisão e revisão dos papéis de trabalho. Isso realmente está lá no nosso livro-texto. Está de acordo. Cruzeiro do Sul, eles estão falando que está parado aqui em Cruzeiro, mas vamos ver se a gente consegue resolver aí, né? Polo de Plácido de Castro, né? Questão 3, planejamento, escolha, a mesma resposta, né? A gente realmente é o padrão, né? Porto Velho, né? Porto Velho aí, olha, Porto Velho participando aqui do nosso lado. Vamos aqui, todo mundo vem aqui com a gente, ter aula ao vivo, né, gente? Brincadeira. Questão 3, eles responderam também planejamento, escolha de equipe, etc. Então mesmo. Ouro Preto do Oeste, questão 1. Auditorias são tipos de atividades com o objetivo de averiguar, analisar e, em muitos casos, solucionar problemas existentes em um processo de uma empresa que possui sistema informacional. Sabrina de Ouro Preto. Muito bom, perfeito, Sabrina. Né? Perfeito. O importante é você responder com suas palavras também, é interessante. Porque você respondendo com suas palavras, você entendeu o que está acontecendo. Exatamente. Né? Porto Velho aí, novamente, questão 1, Porto Velho, antes tarde do que nunca, né? Brincadeira, gente, vamos lá. A auditoria de sistemas de informação deve identificar problemas potenciais de segurança. Aluna Maria de Jesus, perfeito aí, aluna. Questão 2, em Ouro Preto, a importância de estabelecer controle de segurança dos processos de negócio de uma empresa para obter um controle, caso contrário, pode gerar descasos e erros nos processos de organização no sistema de informação. Novamente, a Sabrina. Gente, é exatamente isso que a gente está comentando, é controlar para não gerar desorganização, para não gerar problemas. Né?
E a última, né, era Sabrina novamente, Sabrina está online aí. Planejamento, escolha de equipe é o padrão, a resposta padrão. E Presidente Médici, a questão 2, analisando que todo processo de negócio de uma empresa é todo construído a partir de informações que devem ser preservadas e para isso precisa de controles de segurança que devem garantir que a empresa não fique vulnerável em relação às suas informações e assim não tenha prejuízo ou acate ou resulte em prejuízo. Perfeito aí, tá, gente? Muitas respostas, né? Se a gente for ler aqui, a gente vai ter toda a aula só de respostas. Mas, em geral não, as respostas foram muito bem apontadas, muito bem defendidas. Acho que não tem nem que a gente discutir mais. Não sei se o senhor quiser falar alguma coisa em relação a isso, mas, novamente, além das políticas de segurança que a gente falou, além da importância da segurança da informação que a gente falou nas aulas passadas, a auditoria é um aspecto importante que tem que ser levado em conta em qualquer empresa, em qualquer organização. Não tem como falar em uma empresa que aborde TI, né? Uma empresa que tem um computador, uma empresa que tem um sistema, uma empresa que tem uma rede que conecta os recursos existentes nela. Não tem como você pensar numa empresa, gente, sem auditoria. Quem apagou meu arquivo? O que aconteceu com o meu registro? Quem alterou esse dado no sistema? A auditoria e a empresa tem que ser capaz de responder essas questões, né? Já aconteceu, como falei, eu trabalhei muita nessa área de segurança há um bom tempo, de ir para uma empresa e pesquisar, olha, aqui fala que fulano de tal fez essa alteração, eu analisei a auditoria, né? Eu apontei uma falha lá, o fulano de tal alterou. Mas a empresa falou, não, mas essa fulano de tal não trabalha aqui já faz muito tempo, então fatalmente alguém tinha acesso à senha dessa fulano de tal, e acabou fazendo alguma coisa errada. Quer dizer, a empresa tinha um processo lá muito falho, não tinha um controle, não desativou aquela funcionária que tinha saído de férias, estava em licença prêmio, né, naquela época, e não tinha nem como garantir, será que foi ela mesmo? E acabou acontecendo assim, em vez de você responsabilizar um funcionário, quem acabou sendo responsabilizado foi a própria empresa, né? Então, às vezes, a própria empresa é obrigada a tomar conta dessa auditoria. Para ela falar, olha, aconteceu algum problema jurídico comigo, eu sei que é comigo, eu vou responder perante, mas agora internamente eu vou apontar quem é o culpado, talvez não seja eu, né? Então, a auditoria é muito importante sim, tá, professor? Muito bem, professor. Bom, essa participação foi mais uma vez muito boa, né? Nós queremos parabenizar a todos e como o professor falou, as questões foram respondidas dentro daquilo que se esperava realmente. E apenas a questão 2, qual a importância de se estabelecer controle de segurança nos processos de negócio de uma empresa? Quer dizer, você lembra que nós estamos falando de controle de segurança no processo que nós vimos nas aulas anteriores, né? Mas e por que isso tem a ver com auditoria, exatamente? Bom, se numa auditoria, aquele processo de negócio, quando ele for auditado, primeiro, se não houver um controle de segurança estabelecido, fatalmente ele deverá ser criado. Então, quando a auditoria chega e já existe esse controle, isso é um ponto positivo para quem é responsável por aquela área, né? E é claro também que uma vez que esse controle já foi criado, ele vai ser utilizado pela auditoria, alimentando os dados daquela auditoria, né? Então é importante sim, nós vemos que tudo está interligado, né? E um bom profissional de TI, ele está capacitado então para poder auxiliar a empresa nos seus negócios, né? Sejam eles quais forem, de maneira que a informação ela seja segura, possa ser auditada, né? Então isso é muito importante. Mas vamos retomar aqui alguns slides atrás, porque nós precisamos ainda falar um pouco sobre o processo de auditoria. Então, formas de auditoria agora, né, professor? Formas de auditoria, muito bem. Vamos aqui, ó, vamos lá. Então, a gente já falou, né, uma série de coisas sobre auditoria, agora vamos falar sobre formas de auditoria. Então, as formas de auditoria são basicamente aquelas que estão descritas aí no nosso livro texto, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, que são as abordagens da auditoria. A abordagem ao redor do computador, por meio do computador
e com o computador. Qual é a diferença entre essas três formas de auditoria? Bom, é interessante observar que aqui vai num crescendo, né? Em termos de complexidade, em termos de eficiência, em termos dessas coisas aí. Vamos lá, vamos ver. Forma de auditoria, abordagem ao redor do computador. A auditoria, como que ela era feita? Era feita por meio de análise dos dados que entravam e saíam da máquina. Não havia muita atenção às funções de processamento eletrônico de dados, porque as tarefas realizadas eram básicas, tais como controle de estoque e impressão de relatórios. Então, nós estamos falando dos processos de auditoria que aconteciam há alguns anos atrás, em que o computador, na realidade, ele não tinha um papel tão importante quanto ele tem hoje, por exemplo, na auditoria, né? Ele tinha um papel periférico. Então, os processos eram feitos o quê? Havia entradas de dados, né? Nós lembramos como é que é um processamento de dados, ele se baseia em linhas gerais de entrada, processamento e saída, né? Então, os dados eles entravam, eles eram processados e saíam. Mas essa análise dos dados, ela era feita então apenas utilizando as entradas e as saídas, né? Por quê? Porque as tarefas eram básicas, tais como controle de estoque, impressão de relatórios. Então, o computador ele não tinha um papel central dentro da auditoria, ele era apenas um coadjuvante. A partir dos documentos de entrada e saída é que realmente a auditoria ela era feita. Essa abordagem é chamada abordagem ao redor do computador, ou seja, ela não tem o computador como um ator principal, nem um ator importante dentro da auditoria. Abordagem ao redor do computador. Bom, essa abordagem, obviamente que as auditorias precisavam ser feitas e eram feitas, mas isso trazia algumas desvantagens. Quais seriam elas? Os auditores não possuíam nenhum contato mais aprofundado com o processamento dos dados gerados. Quer dizer, o auditor ele pegava os documentos de entrada, os documentos de saída e fazia a auditoria baseado naquele relatório que saiu. Mas como é que aquele relatório era gerado? Qual é a regra que definia o resultado de uma operação dentro do computador? O auditor não tinha acesso a isso. Ele se baseava apenas na saída. Então, quer dizer, se havia algum procedimento que precisava, baseado na entrada, havia uma saída, havia uma espécie de confiança, vamos dizer assim, naquilo que o computador estava fazendo, porque não tinha como auditar, não era realmente auditado a forma de cálculo, por exemplo, né, as regras que eram utilizadas. Quer dizer, se houvesse algum tipo de erro ali dentro, nesse meio, né, essa interface aí, não havia uma auditoria sobre isso. Então isso poderia gerar uma auditoria que iria produzir resultados falsos, né? Os resultados influenciavam na qualidade da auditoria, né? Que a gente falou. Com o passar dos anos, pois não havia parâmetros claros e padronizados de que os resultados obtidos eram os mesmos esperados. Não havia segurança suficiente para a credibilidade dos relatórios gerados. Então, é uma caixinha, era aquela caixinha, o computador, ele era aquela caixinha onde é como se impenetrável, né? O auditor, primeiro não havia também tantos auditores, talvez, com aquele conhecimento, aquela expertise em tecnologia da informação, para poder analisar os processos que eram feitos dentro do computador, né? Os auditores, eles não tinham, hoje em dia nós temos aí, igual o professor mesmo citou o exemplo dele, que fez uma auditoria baseada em técnica, né, que é a auditoria para a tecnologia da informação, né? Mas muitos auditores, eles faziam auditorias nas empresas e não tinham essa expertise de usar o computador, não sabia nem o que estava acontecendo lá dentro. Então, isso trazia uma desvantagem, porque a credibilidade
ela poderia ser questionada através dos relatórios gerados. Por quê? Porque não tinha todas as informações. Bom, aí houve uma evolução e agora surgiu o quê? A abordagem através do computador. Essa técnica possibilita ao auditor maior ênfase em todas as técnicas que utilizam o computador como uma ferramenta para testar a si próprio e também testar a entrada de dados. Apresenta como vantagem um maior preparo do profissional que audita. Então, nessa abordagem, o profissional passou a utilizar o computador como uma ferramenta de auditoria também, né? Mesmo que com controles ainda não tão aprimorados, mas o computador não deixou de ser um coadjuvante, passou a ser também um coautor ali, um personagem importante, uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de auditoria, não é, professor? Então, na visão passada, o computador era um mero instrumento que era utilizado ali como qualquer outro, sem uma importância realmente. E acabava que sofria realmente da questão da credibilidade, porque não se sabia os processos que estavam... O que programou ali? O que estava programado ali? Por que saiu entrou esse resultado e saiu aquele outro? Uma massa de dados enorme e o auditor não tinha acesso àquela informação. Aqui, a auditoria, ela passou a ser através do computador, o computador como avançando em importância e se tornando, então, um instrumento para que a auditoria seja feita. Então, trouxe o quê? Aí começou, então, a ter uma eficiência maior na auditoria. Por quê? Quando se usa o computador para fazer auditoria, o próprio auditor podia, então, implementar técnicas ferramentas de auditoria para analisar os dados ele mesmo, né? Então, essa vantagem apresenta uma vantagem maior para o profissional que audita. Abordagem através do computador, mas nem tudo eram flores, né? Nós sabemos que esse passo ainda é um passo intermediário. Havia desvantagens. Perdas poderiam ocorrer caso a operação fosse realizada incorretamente. A abordagem é mais cara, né? Porque dependia de equipamento, de softwares especializados. Poderia ocorrer contaminação dos aplicativos. A complementação das técnicas de auditoria manuais poderiam ser comprometidas. Então, a partir do momento que o auditor ele usa o computador como ferramenta, mas às vezes também precisa acabar interferindo, por exemplo, nos dados da empresa, por exemplo, né? Então, isso poderia trazer uma contaminação dos aplicativos, né? Havia uma certa mistura entre o dado auditado, o dado produzido como ferramenta pelo auditor para poder fazer auditoria, massas de testes, etc. Abordagem com o computador. Na verdade, então, essa aqui é a abordagem que é feita hoje, né? É a abordagem com o computador. O que ela possibilita? Ela possibilita o desenvolvimento de aplicações específicas, olha só, específicas para atender uma necessidade de auditoria. Esse é o primeiro ponto. Aplicações específicas para atender uma necessidade de auditoria. Então, hoje, o auditor ele tem à sua disposição uma série de ferramentas que vão ajudá-lo na questão da auditoria. Hoje nós temos aí o que? O BI, o Data Mining, né? O Data Warehouse. Então, não há, por exemplo, na abordagem passada, que é através do computador, de repente o auditor ele podia até fazer uma manipulação ali para fazer um teste em algum dado e, sem querer, de repente alterar aquele dado e corromper até um dado real. Hoje, com a abordagem com o computador, nós podemos pegar uma massa de dados, fazer uma extração desses dados, que é chamada ETL, né? Extração, transformação e carga, pegar todos aqueles dados e, a partir daqueles dados, manipular esses dados em outra plataforma e gerar uma série de indicadores, né, professor? ETL é extração, transformação e carga, não L é porque load, deixa... Load, é verdade. É G ou L? Só para L. L de load, tá, gente? Load. ETL, né? É verdade, bem lembrado.
Então é isso, gente. Através do ETL, né, que é Extract, Transform e Load. Né? Então, ele vai pegar esses dados, vai transformar esses dados. Né? Isso é muito interessante, inclusive há carreiras que até se dedicam especificamente a essa questão do BI, né? De fazer essa transformação dos dados. E a gente falou da interdisciplinaridade. Numa auditoria você pode ter um profissional que seja especialista nessa questão do BI, por exemplo, e ele vai pegar aquela massa de dados e com o computador, vai pegar esses dados e trazer uma série de indicadores que vão ser usados na auditoria. Eu acho que a gente poderia resumir assim, né, gente? Vamos lá. Eu sou um auditor que foi contratado para analisar o sistema contábil da empresa. Tá aí, perfeito. Aí eu vou lá, o primeiro caso, né? Que seria, qual é ao redor, né? Ao redor do computador, né? Eu pego, empresa, me dá os seus relatórios. Aí eu vou lá e analiso os relatórios. Eu vou estar analisando exatamente o que foi gerado, né? Não tem por que foi gerado, como é que foi gerado. Então eu estou pegando o papel e estou analisando. O segundo caso é, se eu entrar essa informação, vai gerar o quê? Então eu já tenho uma interação a mais no processo, né? Apenas um relatório impresso, vou estar analisando um relatório ou uma planilha que for me passada, né? Não, agora não. Se eu informar se der alguma informação, se der algum tipo de entrada, o que é que vai retornar? Então eu estou sabendo que eu vou analisar o que está acontecendo com a informação. E o último caso, não, vou pegar um computador ali do lado, agora não, eu vou extrair do banco de dados, vou analisar o banco de dados, vou simular a entrada, vou simular a saída, simular a saída simular a entrada, quer dizer, eu vou estar realmente analisando todo o processo como um todo, né? Então, todo o processo como um todo, legal, né? Todo o processo. Hoje, realmente, a auditoria não é apenas me dar os documentos. Acabou isso aí, né, professor? Acabou. Talvez, no máximo, o pessoal do TCU adora pegar aqueles relatórios, né, o TCE é desse tamanho e ficar analisando os documentos, mas hoje o pessoal do Tribunal de Contas, as prefeituras, as fundações enviam os arquivos eletrônicos, eles fazem o processamento, geram o BI deles, né, mas até um tempo atrás eles tinham aqueles relatórios e ficavam analisando, o auditor dando tique em página para ver se está tudo ok, né? E olha o processo, como o processo poderia ser sujeito a falhas. Ele ia lá no finalzinho, se estava zerado, então estava tudo ok. Então, era mais ou menos isso, fazia uns índices, né? Hoje não, o sistema ele vai lá nas informações das prefeituras, das fundações, ele vasculha, verifica quais são os... E o auditor, basicamente, ele é auxiliado pelo sistema de informação. Hoje, realmente, é uma evoluída, né? E facilitou bastante o trabalho dos auditores. Lógico, os auditores agora têm que estar mais ainda, seja em qualquer área, qual for a área, principalmente na área de TI, bem especializados no processo que eles executam, né, professor? Muito bem colocado. O professor ajudou aí, deu uma espécie de uma resumida, né? Então é basicamente isso. No processo, no princípio, o primeiro processo, o auditor não tem controle de como os dados foram gerados. Ele simplesmente aceita aquilo como verdade e acabou, né? Então ele passa a auditar a partir daquilo que chegou gerado na mão dele. No segundo processo ele tem algumas ferramentas a mais que ele pode fazer testes, como o professor falou, mas mesmo assim ele ainda não tem um controle total de como que aquilo foi gerado. E no terceiro e último caso, ele tem controle total sobre os dados, ele pode fazer manipulações dos dados, né? E aí o cenário ideal realmente, ele pode extrair outras informações que não estão inclusive no sistema. Às vezes o sistema tem ali um relatório, mas o auditor pega aqueles dados, extrai, faz uma extração, faz uma auditoria e consegue extrair outros dados que o sistema nem tem, né? Então é isso aí. Então, essa é a abordagem com o computador. Etapas de uma auditoria. Uma auditoria transparente e organizada busca seguir determinadas etapas para a construção de um serviço de qualidade. E que a gente falou, né? Do escopo, dessas etapas que a gente falou, vejamos quais são essas etapas. Então, essas são as etapas aqui, ó. Foi respondido. Foi respondida lá
Por quê? Porque vocês leram lá o livro texto, né? Não, mas eles estudaram. Estudaram, Os né? nossos alunos estudaram Então, aí. conseguiram responder aquilo que a gente nem tinha falado, mas que estava lá no material, que é o quê? O planejamento, são etapas bem, não requerem muito esforço para entendimento não, mas Exatamente. são etapas que são sugeridas, lembra do Isaac lá, que são padrões, boas práticas que são sugeridas, né? Planejamento, a definição do escopo, dos objetivos, a escolha da equipe, que vai ser importante, por quê? Porque dentro daquilo que é o objetivo da auditoria, do que se quer alcançar, vai se perceber a capacidade técnica de cada membro da equipe, e esses membros de equipe vão ser escolhidos de acordo com o problema que quer ser resolvido, o escopo lá, do objetivo. A programação da equipe, né? Então, sempre vai se trabalhar em cima daquela carta lá que a gente falou, da adesão ao serviço. Então, vai ser sugerido isso aí e vai ser acordado, assim como lá no plano aquele plano anterior que nós falamos lá. Contingência, não? Não, política de segurança da informação. Segurança. Perdão, deu um branco aqui. Então, vai ser também trabalhado em cima disso, executado, supervisionado, né? Então, a partir da execução, nós vamos ter o processo de follow-up e, posteriormente, a supervisão para saber se aquelas sugestões foram implementadas ou não. E a revisão dos papéis de trabalho. Também seguindo a questão do follow-up, que vai sempre revisar aquela auditoria, de tempos em tempos, ela vai ser, cada papel daquele que foi desempenhado também vai ser revisado também dentro da própria auditoria. Após a execução da auditoria, é necessário que sejam documentados todos os passos, procedimentos executados, criando uma base permanente de conhecimento. A gente falou do follow-up. Essa atualização vira garantir a qualidade no serviço e a redução no tempo de execução em atividades futuras. A gente falou sobre isso. É muito importante que, após a conclusão do trabalho, haja uma avaliação do desempenho da equipe que realizou. Essa avaliação deve considerar pontos fortes e fracos da equipe, visando a busca de uma qualidade cada vez maior da auditoria prestada. Lembrando que isso serve tanto para a auditoria externa, as equipes, a empresa de auditoria externa, quanto também auditorias internas. Revisão dos papéis de trabalho, que a gente também falou. E, finalmente, nós chegamos ao final de mais essa aula. Esperamos que vocês tenham caminhado um pouquinho mais. Agradecemos a participação de todos. A semana que vem nós vamos ter a nossa aula de revisão e a prova. Desejo a todos, né, desejamos a todos uma boa semana, bons estudos, né, professor? Com certeza, se preparem, a prova tem um nível médio de complexidade, tá? Eu quero dar um abraço a todos, agradecer a todos pela presença. E pela primeira vez, eu estava vendo aqui no nosso vídeo aqui, o trabalho do nosso professor Marcos. A gente fica falando tão rápido, a gente fica até... o quanto ele trabalha, o nosso intérprete de Libras. Então não é só o professor Cláudio, o professor Lilo que está aqui com vocês. Sempre está aí o nosso professor Marcos, a nossa camisinha azul aí no cantinho da tela aí. É um professor que eu já conheço há muito tempo, de altíssima qualidade, uma pessoa ótima. E também um abraço para ele, que sem ele nossas aulas não seriam a mesma coisa. Obrigado, professor Marcos. O senhor realmente eu também conheci o professor Marcos agora e realmente é fantástico. A todos uma boa semana e até a aula que vem, né, professor? Até a próxima aula.